prazer ter você aqui colaborando nesse podcast sobre carreira e contando um pouco a sua história, numa conversa super leve e gostosa para contribuir na transição e para quem quer fazer a transição de carreira. Obrigada, Denise. É um prazer estar aqui falando com você. Acho que vai ser um papo bem bacana. Tô animada. Esse é o objetivo. Você é de BH e aí é graduada em Artes Cênicas no Rio de Janeiro e fez pós-graduação em Roteiro para Audiovisual na FAAP. Eu estou vendo aí BH, Rio de Janeiro e São Paulo. Conta essa história. Eu brinco que o mestrado vai ter que ser no Espírito Santo para fechar aqui no Sudeste. Brincando. Verdade. Eu sou mineira, de Belo Horizonte. Comecei minha carreira de atriz muito novinha, criança, fazendo teatro, com 9 anos. E com os 16 eu decidi que eu queria como profissão. Então, aos 18, já estava muito claro que eu queria fazer isso como profissão. E foi quando eu fui para o Rio fazer CAL, que é uma faculdade de artes cênicas lá, Casa de Arte de Laranjeiras. Eu já era formada técnico em teatro, então eu entrei para uma turma que já eram de atores que tinham DRT. Então, foi uma faculdade um pouco diferente, porque ela foi menor, as matérias eram mais avançadas, era para quem já era ator. E na época eu trabalhava como atriz em peça e fazia faculdade. Me formei pouquíssimo tempo antes da pandemia, assim, formei em fevereiro, a pandemia foi em março. Então, foi bem assim, eu estava fazendo TCC ainda, eu entreguei meu TCC na pandemia. Então, teve essa coisa... Isso na pós-graduação, né? Já em São Paulo? Cal. Na CAL! Tá. No Rio. Foi tudo... Eu comecei a fazer pós no meio da pandemia, mas eu me formei na pandemia. Tipo, no início. Eu entreguei meu TCC, acho que em abril. Então, a pandemia foi em março, né? Tava bem ali, nesse início, e eu tava com muita angústia do que eu ia fazer depois. Eu tava indo para alguns testes, queria isso, mas ao mesmo tempo eu queria ter algum outro tipo de trabalho. Tinha tido uma experiência com produção de teatro, então eu estava buscando ali e falei, eu vou fazer uma pós-graduação, porque a minha ideia era ter um plano B, né? Então, assim, uma pós-graduação em outra coisa. Fiquei muito na dúvida entre produção e roteiro, decidi fazer a pós de roteiro. E aí a pandemia, nesse caso, me ajudou, porque eu já flertava com a FAAP, só que eu não poderia ir para São Paulo, porque eu voltei para BH na pandemia, porque eu estava sem trabalho, então eu voltei a morar com os meus pais, e aí eu não ia conseguir morar em São Paulo se eu não tivesse um trabalho. Só que eu só sabia atuar, então se eu não tivesse um curso como alguma outra coisa, eu não ia conseguir trabalhar. Então eu estava nesse limbo, assim. E aí, quando eu vi que a pós da FAP estava online por causa da pandemia, hoje já voltou presencial, por exemplo. Eu falei, é minha chance. E aí a minha ideia era, e que foi o que eu fiz, entrar na pós de roteiro, assim que eu me matricular, já vou pôr no meu currículo e já vou começar a procurar emprego, assim, tipo, é aquela coisa que as pessoas falam, tipo, primeiro você começa, depois você fica bom. Então era o que eu pensava, tá? Tipo, eu preciso começar. Que legal. E por que essa vontade de você sair das artes cênicas? Mas antes de entrar na vontade, você colocou que você trabalha com a arte cênica desde criança e aos 16 você já tinha um certo percurso aí na carreira. Isso é um dom despertado desde criança ou aconteceu? Como que isso surgiu para você? Ai, que linda essa pergunta. Eu acho que era um dom. Eu lembro que eu sempre quis fazer teatro, mas eu sempre fui uma criança muito sensível e meus pais não queriam me colocar muito nova, porque eles tinham medo de acontecer alguma coisa, né? A gente ouve que o meio é muito delicado. E eu implorava para fazer teatro. Tipo, me põe no teatro, me põe no teatro. E eu já sabia que eu queria ser atriz, mas eu achava que eu ia ser atriz quando eu fosse adulta. E aí um dia eu fui assistir uma peça de uma amiga da minha mãe, e tinham crianças. E eu falei, nossa, eu não quero estar do lado da plateia, eu quero estar no palco. Isso com quantos anos? 8, mais ou menos. Uau! Determinação é uma característica sua. Eu sou assim, e foi muito engraçado, porque um semestre depois eu estava no palco com uma das crianças que estavam lá.
Ou seja, o que eu Porque quero, eu consigo. minha mãe me matriculou no curso e eu fiz e nunca mais parei. Depois voltei para dar aula nessa escola que eu fiz o curso. Então, de lá nunca mais parei, assim. E você vem da família de artes? Tem alguma influência dos pais em relação a essa formação? É muito curioso isso, porque eu acho que tem uma influência nessa parte do dom. Minha família tem muito artista, mas ninguém trabalha com isso. Eu acho que eu sou a primeira que ganha dinheiro com algo, sabe? De arte. Minha avó fazia arraiolo, eu tenho tia-avó que fazia porcelana, meu pai é poeta também. Eu tenho uma tia que também é atriz, ela fez, assim, ela não chegou a trabalhar profissionalmente, mas ela fez, acho que até chegou. Ela saiu para algumas peças, mas foi meio que um plano B, então tinha muita arte. Tipo, meu irmão escreve super bem, mas ninguém tinha isso como uma profissão. Talvez como assim, é uma coisa que eu faço ali, mas eu sempre ouvi isso. Nossa, a família tem muito artista, mas meus pais, os dois, são funcionários públicos. Olha, Os dois, então, assim, que louco. é bem diferente, assim. E se desde pequena você teve esse interesse com a arte cênica, por que o interesse de sair da arte cênica? Ou conciliar outra carreira em paralelo? O que surgiu para você para fazer, por exemplo, uma especialização em roteiro? Perfeito. É, começou a vir um roteiro para mim quando eu tinha 16 anos, 17, e eu fui para o Rio a primeira vez fazer um curso de TV, um curso famoso no Rio de férias, e eu tive contato com o meio e com a indústria. E eu não sabia como ela funcionava, porque em Belo Horizonte as coisas é uma cidade grande, mas funcionam diferentes, assim. Agora tem teste, mas antes não tinha muito, assim. Então, quando eu fui para o Rio e eu entendi que era uma indústria e que era um meio sensível e que às vezes era muito mais. Na época não tinha isso de influencer fazer novela ainda, mas era muito uma coisa de aparência. Então você via que ai, fulana foi achada na padaria porque era bonita e foi fazer novela. Então tinha essas histórias. E eu voltei dessa viagem bem desanimada. Eu lembro que não foi uma viagem que me. E na aula eu via que as pessoas não queriam ler, e eu sempre gostei muito de estudar. Então eu voltei desanimada e já pensando no roteiro. Eu lembro que eu pensava assim, como eu vou escrever, às vezes eu não preciso ser bonita, né? Vai ser só o meu trabalho. Então eu acho que começou aí e é muito difícil. Eu acho que toda a carreira, mas a carreira de ator é muito desafiadora. Eu acho que todos os atores agora estão descobrindo de novo com os streamings, com essa oportunidade de você criar. Então foi muito isso que você falou, de conciliar, assim, eu não acho que eu parei de ser atriz ainda, eu continuo me apresentando como atriz, e inclusive a gente pode falar mais disso depois, mas nas entrevistas que eu faço eu sempre trago como uma coisa boa, e as empresas que eu trabalhei também viram como coisas boas, então, assim, a gente pode usar ela para narrar uma coisa, porque ela tem isso, então é algo que vem muito bem, mas eu continuo fazendo alguns cursos, mas não é mais o meu primeiro foco, sabe? Eu não coloco toda a energia ali. E acho que foi saudável para mim. E eu gosto de várias outras coisas também, além de atuar. Normalmente a transição de carreira é a mudança, ela pode ser uma mudança dentro da área para outra cadeira, né, estando na mesma área, ou em áreas diferentes. Você considera que ser roteirista está muito alinhado com o que você tem inicialmente nas artes cênicas? Eu acho que se a gente for pensar roteirista audiovisual, sim. Mas hoje, por exemplo, eu trabalho audiovisual que eu falo de filme, série, tem muito a ver. Mas hoje eu trabalho, por exemplo, numa empresa, numa grande empresa corporativa, onde eu faço conteúdos para curso, vídeos institucionais. Então não tem tanto a ver com artes cênicas, apesar de eu usar bastante. Eu fui roteirista de um podcast também que era sobre o mercado financeiro. Então acaba não tendo tanto a ver, sabe? Eu acho que Entendi. também teve uma transição entre trabalhar com projetos, então eu fazia projetos como atriz, projetos como roteirista e entrar no mundo corporativo. Então também teve essa transição de estilo, sabe?
E você comentou no início que esse interesse por roteiro já veio com a especialização e já ia se jogar no mercado de trabalho. Qual foi esse plano? Qual foi o desenvolvimento desse plano B para concretizar esta experiência? E outra, qual a dificuldade inicial que se teve nessa transição, sendo você muito jovem e com experiência desde bem novinha como atriz? O que levar isso daí na bagagem, né? Porque a nossa bagagem profissional vai se somando. Como é que foi se apresentar? Qual foi a estratégia que você adotou? Eu tinha um plano muito maluco, assim, que quando eu vejo que ele deu certo, eu falo, nossa, ousado. Mas eu fazia pós-graduação na FAP, tinha acabado de entrar, estava me aplicando para vagas, e a pós iria voltar presencial em algum momento. A gente dependia da pandemia, iria voltar totalmente presencial. Então eu tinha um medo constante de voltar para São Paulo, e se eu não tivesse um emprego, eu não iria, porque meus pais não iam me bancar em São Paulo com pós e moradia. Então eu precisava arranjar um emprego como roteirista. E nessa mesma época, a FAP fornecia um projeto assim de coach que dava auxílio para currículo e tudo mais, e eu entrei no projeto, e eu fui a única da minha turma que entrou. E foi, tipo, ninguém entrava, assim, porque eu era a mais nova da pós, né? Tem isso que você falou também. Eu fui a mais nova da minha graduação, a mais nova da pós, então eu sempre fui a mais nova, então era um pouco difícil, assim, me identificar com as outras pessoas que eram mais experientes. E aí eu fui bem prática, assim, eu listei empresas que eu me interessava trabalhar, listei empresas que é um exercício, né, do coach, que você tem que listar empresas que te interessam. Então eu listava e fazia conexão, é um trabalho mesmo, assim, tipo, eu vejo muita gente falando, o LinkedIn não funciona. Cara, funciona. Todos os trabalhos que eu arrumei foi pelo LinkedIn. Sim. Você tem que aprender a mexer. Então, era manual. Eu fazia planilha, tipo, 10 empresas que eu quero trabalhar e mandava e-mail, e me conectava. E, às vezes, eu vinha para São Paulo entregar currículo. Eu fiz isso algumas vezes, não funcionou muito. Mas eu vinha, tipo, imprimia, ia lá na cara de pau, pegava o endereço e falava, oi, tudo bem? Eu sou a Marcela, não sei o quê, toma meu currículo. E aí eu mandava mensagem no LinkedIn também, tipo, eu vou estar em São Paulo, eu posso ir aí na empresa? Recebi alguns nomes muito pela pandemia, tipo, tá só testando, mas eu fiz muito isso. E eu acho que o mais importante, pelo menos é o que eu acredito, não necessariamente vai surgir resultado dos currículos que você vai entregar, mas eu acho que o movimento que você gera para o universo e na sua energia mesmo faz diferença. Então, a segunda vez que eu vim para São Paulo entregar currículo, uma semana depois eu mudei. Que eu vim, entreguei um monte de currículo, ninguém, nada. Cheguei aí eu tava aqui ainda, veio uma vaga, que era como redator e roteirista, e eu apliquei, e aí um dia depois que eu tinha chegado em BH, eles me chamaram. E aí eu tive que vir. Mas coisas técnicas, para quem tá fazendo isso entender como foi, assim, foi listar as empresas que eu queria trabalhar, fazer um bom currículo, então, assim, buscar um profissional. E para você fazer um bom currículo, você tem que se conhecer, né? Porque você vai estar se vendendo no currículo. Então, se conhecer, fazer um bom currículo, manter LinkedIn ativado, então, conexão. Uma coisa que eu fiz e que eu indico para todo mundo eu já colocava que eu morava em São Paulo. Eu não morava. Mas eu tinha a disponibilidade de mudar no dia seguinte. Então, assim, foi o que eu colocava. Foi como eu fiz e vi algumas pessoas que funcionaram assim. Então, e foi isso. Aí, na verdade, eu já estava trabalhando em Belo Horizonte numa empresa como freelancer, assim, era meio horário. Não era como roteirista, era uma grande empresa de conteúdo. Eu trabalhava ajudando criadores de conteúdo, assim. E aí eu fui chamada para São Paulo, vim, né? Fui ser redatora e roteirista de uma marca de roupa para fazer o conteúdo deles. Esse foi o primeiro que você conseguiu? Em São Paulo, sim. Nisso, meses antes, eu consegui esse de conteúdo. Que nisso eu fiz várias entrevistas, você sabe, fiz muita entrevista, e aí cheguei no final de vários processos. Hoje eu vejo alguns que eu falo que bom que eu não passei, assim. Olha só.
porque às vezes o salário é muito mais abaixo do que eu ganho hoje, sabe? Eu falo, gente, eu tava tão assim, inexperiente, eu não sabia muito. Mas aí, no meio da pandemia, eu consegui, na verdade foi em julho de 2021, eu consegui esse freelancer nessa empresa, vou falar o nome, enfim, foi na ByteDance, que é a empresa do TikTok, eu consegui esse freelancer, e era 4 horas, eu tinha que auxiliar criador de conteúdo, e eu sempre mostrei o meu interesse em roteiro, então muito, e em conteúdo em si, então muito rapidamente eu passei da parte operacional para essa parte mais de conteúdo, e aí quando eu fui chamada para esse emprego em São Paulo, eu falei com o meu antigo chefe da ByteDance, eu falei, olha, eu fui chamada para um emprego como roteirista, que é o que eu quero, só que eu queria continuar com vocês em menos tempo. Teria como? Ele falou, teria. Então eu tinha 2 trabalhos. Eu trabalhava 8 horas por dia numa empresa, fazia pós e trabalhava 1 hora e meia, 2 horas nessa outra empresa, que é uma empresa chinesa, então os horários eram diferentes. E eu trabalhei como roteirista, entendi muita coisa, fiz muita campanha legal, entendi muito. Foi a minha primeira experiência no ambiente corporativo, então, assim, paredes eram cinzas, era a fábrica da roupa e o lugar, tinha um monte de regra, tipo, 5 horas apagava a luz da sala, ninguém mais podia trabalhar, tipo, era um caos, assim. Mas, e aí, nisso, um dia meu chefe me ligou, esse meu chefe da ByteDance. Ele falou, ai, Marcela, a gente tá conversando aqui, surgiu uma vaga de um freelancer de conteúdo, você já é freelancer dessa parte mais operacional, e a gente quer te dar 2 cargos, e você ficar full time com a gente. E eu falei, é isso, assim, e aí eu passei a ganhar, tipo, mais do que eu ganhava estando em 2 empregos, estando em um só. E aí eu mergulhei na ByteDance, eu fiquei lá um ano, e aprendi muito, cresci muito, migrei totalmente para conteúdo, porque eu acho que isso é uma dica muito legal, assim, é falar os seus interesses. Então eu falava. E eu ia, então assim, tinha um workshop de conteúdo que a especialista em conteúdo dava. Eu ia em todos os workshops, ela precisa de ajuda. Aí eu comecei ajudando, tipo assim, eu criava a sala para ela, no Mix. E aí depois eu terminei dando o workshop. Então, assim, eu acho que eu fui proativa, eu fui fazendo. E foi meu primeiro emprego numa grande, é a maior startup do mundo, e aí, de repente, eu me vi num lugar que eu nunca imaginei, porque eu tava. Nisso, meu chefe saiu, eu meio que entrei no lugar dele, que ele teve um problema, ele teve um burnout, então eu entrei no lugar dele, tive que gerenciar a gente, eu falei, meu Deus, eu mal me sei gerenciar, então eu descobri que eu tinha que aprender sobre gestão. E quando eu vi, eu fazia, tipo, reunião em inglês, assim, com a galera da China. Eu já fui para um nível corporativo grande muito rápido, assim. Isso Foi muito rápido. nós estamos falando de 2021? Tô certa, né, É, no ano? eu entrei em dezembro de 2000. Assim, eu entrei lá em julho de 2021, mas que eu entrei com eles full time foi em novembro. Que eles me chamaram, assim, tipo, a gente quer você, sai do outro emprego de roteirista. E eu fiquei até agosto de 2022, assim, full time lá. Trabalhava de segunda a sábado com eles e aprendi muito, assim. E foi quando eu entrei no corporativo mesmo. Algumas coisas que você falou que para mim ficaram muito marcados, uma delas foi recebi vários nãos, né? É fácil fazer uma transição e receber e lidar, ou como você conseguiu lidar com esse sentimento do receber não para uma carreira nova? Surge questionamentos, e principalmente para quem pensa em fazer uma transição do tipo, estou no caminho certo, será que é para mim, ou não? Ou você é o tipo de pessoa que nem dá bola para esse tipo de pensamento, vou lá e arraso. Como é que é o perfil da Marcela? Eu acho que essa resposta vai ser diferente da maioria das pessoas pelo fato de eu ser atriz. E o ator recebe muito não. E uma coisa que é diferente do mundo corporativo, ninguém te fala no ator que você não passou. Você não recebe e-mail da novela falando que você não passou, você não recebe do filme. Aí quando você vê o teste que você fez que saiu na Netflix, você fala, não, você foi o teste. Então, assim, você cresce nem sabendo por que você não passou. E como eu cresci nisso, quando eu fui pro corporativo e as pessoas me falavam que eu não tinha passado, eu já achei ótimo, sabe? Isso foi um alívio, assim. E às vezes falavam feedbacks, eu perguntava também.
E todos os processos que eu fiz, eu me senti que eu fui muito bem nos processos. Eu senti que eu aprendi nos processos. Talvez eu não tenha sido muito bem para a vaga que eles queriam, ou talvez até tenha sido, mas eu aprendia nos testes, assim. Então, eu ia fazer cases, né, testes, eu aprendia muito, eu estudava, então eu saía dos processos me sentindo uma profissional melhor. Isso para mim já era muito suficiente, sentindo que eu estava caminhando. Nossa, essa entrevista foi bem melhor que a outra, esse meu teste está muito bom. Então, não foi muito frustrante, não, assim. Era bora pra frente, sabe? Vamos pro próximo, eu queria o próximo. Mas eu acho que essa questão do caminho certo é justamente isso, é pegar quais pontos você tem que evoluir e se cobrar de uma maneira carinhosa, mas mais prática, na próxima entrevista. Então, assim, terminar a entrevista é uma coisa que eu faço. Onde eu posso melhorar? Na verdade, eu faço em tudo. Depois aqui no podcast eu devo fazer também. Então, assim, fui prolixa, meu raciocínio vai e volta. Coloca os pontos negativos, os pontos positivos e tente melhorando. E se você vê que você está melhorando isso, já está ótimo. O sim é uma consequência, assim. E nessa época você estava em processo de coach fornecido aí pela FAAP, pelo departamento de carreira deles, e isso fez com que ajudasse nesse plano, nessas ações de preparação para o processo seletivo e todo o processo que você teve para a transação. Nossa, coach foi fundamental, assim. Que legal. Eu não sabia fazer direito um CV, currículo de ator é diferente, eu não sabia como abordar, porque eu vim de uma área muito mais informal. Então, eu digo que foi extremamente fundamental, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi ter feito o coach, porque foi muito prático. Eu tinha que ir para a próxima sessão, né, para a próxima consulta, como o que você fez, tipo, ações, assim. Então, é prático e foi muito positivo. E também me preparou para a entrevista. Eu não sabia como era uma entrevista de emprego. Eu lembro que na minha primeira entrevista eu fiquei super nervosa, assim. Perguntaram coisas que eu nem esperava que iam perguntar. E aí, com a prática, você vai se aprimorando. Mas o coach foi fundamental. E o autoconhecimento, outro ponto que você trouxe e me chamou a atenção, é o se conhecer e ter certo o objetivo aonde você quer chegar. Isso nos episódios que eu já gravei e ressalto a cada episódio, porque não dá para pensar em um objetivo ou entrar numa carreira, ou mudar de carreira, ou exercer a função que se deseja, sem se conhecer, sem saber qual é o propósito, qual é a missão, quais são os valores. E falando sobre missão e propósito, qual é a missão da Marcela em relação ao que ela faz? Eu falo que meu sonho, assim, é chegar no hotel e no negócio de profissão escrever criadora e comunicadora. Super. Que eu acho que é a minha missão, assim, é criar e comunicar, independente do que seja. Então, assim, desde que seja um podcast, um curso, e eu aprendi que eu também gosto muito de passar conhecimento. Então, seja com curso, seja com algum texto meu, é criar e me comunicar, assim. Eu sou fissurada em contar história, em passar conhecimento. Eu acho que essa é a minha missão na vida, assim, como um todo. Super. Qual a característica principal você acha que contribuiu para essa transição, para que essa transição acontecesse? Qual a 2 ou 3 características principais que você pode ressaltar em você que fez isso acontecer? Cara de pau. Cara de pau. Coragem. E era uma coisa que eu trabalhava muito no início do coach, porque é aquilo, você tem que fazer network. Eu tinha muito medo de me expor, de expor o que eu pensava. E você precisa fazer networking, você precisa que as pessoas te vejam. Então, eu precisei ter cara de pau. Tipo, eu precisei mandar áudio falando: oi, tudo bem? Eu me formei, eu tô fazendo uma pós. Tem alguma oportunidade aí? Eu precisei tomar café com um amigo. Então, assim, eu tive que liberar isso de mim. E eu não tinha. Eu sou uma pessoa que eu não tieto ninguém. Eu odeio tietar desde pequena. Eu não gosto de pedir nada pra ninguém.
Então, para mim foi muito difícil, mas é cara de pau no sentido de... Eu tava até ouvindo outro podcast agora, que o instrutor tava falando que ele mandou vários e-mails pedindo para pessoas muito ricas darem bolsa para ele no mestrado, e ele falou, ai, gente, ninguém me conhece, sabe? Se alguém responder e quiser dar a bolsa, tá ótimo. Então é isso, assim, acho que essa coragem, essa cara de pau de se mostrar, de se vender, praticidade, que foi o que você falou de objetivo também, então saber onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que estar no LinkedIn, eu tenho que estar numa pós, o que eu preciso. Então, acho que praticidade, essa coragem, essa cara de pau, e proatividade, talvez. E não só na transição. Eu acho que o que me fez crescer rápido e permanecer no mundo corporativo, espero permanecer mais ainda, é essa proatividade, ser proativo. Super. Você é uma pessoa que comentou que gosta muito de estudar. Já tem planos no futuro? É seguir como roteiro e crescendo, ou talvez outra carreira, ou se aprimorar na primeira carreira? Ai, que delícia. Eu tenho um plano de fazer meu mestrado ano que vem, provavelmente, fora do Brasil. Penso em unir as duas coisas, assim, lá fora tem uns mestrados muito legais, tem mestrado só de conteúdo, assim, teve um que era MBA em entretenimento, então tem várias coisas muito diferentes. Eu tô olhando ainda, mas acredito que mais nessa linha de escrita do que atuação, com certeza. Eu vi no teu currículo também que você dava aula. Ainda dá aula? Não dou aula, às vezes, quando me chamam, assim, para dar uma ou outra, eu vou, mas eu dei aula nessa escola que eu pedi para minha mãe me colocar, quando eu tinha 9 anos, eu fiquei lá uma vida. E depois eu voltei e dei aula de roteiro para quem já era mais velho e dei aula para a turma que eu fazia parte quando era criança, que era a turma de criança. E não dou aula, mas eu adoro, eu tenho vontade no futuro, assim. Tem um livro, Marcela, que se chama Carreira, a Essência sobre a Forma, do Emerson Dias, e ele fala que o essencial, e eu já usei na palavra essência, que o importante é você descobrir a sua essência, né, cada um descobrir a sua essência e utilizar, descobrir uma forma para exercê-la. Então, fazendo um paralelo de uma profissão, por exemplo, o atletismo, né, pessoas que fazem esportes de alta performance, chega num certo momento da carreira que tem limitação de idade, biodinâmica, que acaba saindo muito cedo, em alguns casos, da sua profissão. E a forma que tem para continuar exercendo a sua essência é seguir como técnico, como instrutor ou, de alguma forma, seguindo ainda no esporte. Isso para ilustrar do que eu estou falando. Qual é a sua forma que você utiliza para expressar a sua, para buscar a sua, ou para sanar a sua essência? Ou para satisfazer a sua essência? A minha essência, eu acho que é criar, né? Então, eu preciso estar criando, independente do que seja. Então, no meu trabalho, né? Na empresa que eu trabalho, eu crio, então eu passo o dia todo escrevendo. Eu acho ótimo. Outro dia eu fui na manicure, ela falou, você tem muito calo, você escreve muito. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, sim. Essa é a demonstração do meu suor. Eu fiquei muito feliz. E minha mãe ficou, sério que você ficou feliz? Eu falei, fiquei. Mas tudo bem. Só para falar que eu acho que é isso, é criar. Então, tá criando no meu trabalho. E paralelo também, eu tenho um plano de lançar um livro no ano que vem, com algumas coisas que eu já escrevi. Tem uns roteiros de filme que eu quero vender. Então, criar para mim, assim, tudo eu crio o tempo todo. E achar formas de transformar isso ou em um emprego, né? Ou vender isso, ou às vezes só no hobby, sabe? Eu acho que hoje tem muita possibilidade, assim,
Eu vejo que eu tenho muitas formas de criar e até de ganhar dinheiro criando, e não significa que eu estou fazendo mais de uma coisa, que eu tenho mais de uma carreira. Eu vejo muito como se eu fosse tipo uma matriz com vários produtos, sabe? Assim, então, eu tenho roteiro, eu vou lançar um livro, aí um podcast, mas a base é a mesma, que é a minha essência, que é criar. Então, Isso que você está me falando, me lembra muito uma reportagem que eu li há 10 anos atrás, que a projeção do profissional naquela época para frente era que ele tivesse 10 atividades no mínimo, né? 10 atividades ou um certo número de atividades em paralelo. Então, citou o exemplo de um CEO de empresa, um vice-presidente numa associação, baterista numa banda de rock, chefe num restaurante que ele era sócio. Esse é o exemplo de várias carreiras em paralelo. E é possível, é uma questão de administrar e ainda cuidar dos filhos quando chega em casa. meu Deus! Então eu vejo muito o que você traduz hoje, e essa reportagem já há algum tempo eu li, e traduz um pouco com essa matriz, com vários branches, com cada um com um nome diferente, e você maestrando essas atividades. Então é uma característica do profissional e cada vez mais forte isso, porque depois da pandemia, há de se citar que o fator bem-estar é algo que veio também para ficar. Então, estar fazendo atividades que dê prazer, remuneradas ou não, também faz parte do perfil profissional. E eu tenho certeza que uma atividade contribui com outra, né? Ele, baterista de uma banda de rock, pode levar várias competências para exercer uma atividade executiva dentro de uma empresa, por exemplo, trabalhar em equipe, por exemplo, integrar discussões. Da mesma forma, você, com a experiência de atriz, está levando várias experiências para o mundo corporativo na atividade que você escolheu hoje. Então, me fez dar esse adendo em relação a essa deixa que você deu aí de várias atividades. Qual é, para finalizar, Marcela, qual é o conselho que você sugestão que você pode deixar para quem está pensando ou está no processo de fazer uma transição de carreira? Nossa, que responsabilidade. Olha, eu vou ser bem mãe e prática. Eu acho que, primeiro de tudo, se planeje. Então, assim, se planeje financeiramente. É importante, não é papo de, assim, qualquer papo de internet. É importante. Então, assim, tenha um planejamento financeiro e vá tentando conciliar, sabe? Então, você precisa realmente sair do seu trabalho agora ou você consegue, às vezes, começar já uma outra coisa depois do trabalho, ou no final de semana, acionar uns contatos, vai devagar, assim, e se faz mini metas. Então, assim, eu quero ter uma conversa com bom networking por semana. E aí, tipo, essa é a sua mini meta para você chegar na meta, que é a transição. Então, vai aos poucos e vai celebrando, assim, as coisas. Então, conseguir uma entrevista, celebrar a entrevista, não o trabalho. E aí, nesses mini passos, você vai chegar lá e vai ser menos cansativo, porque vai ser aquilo, você subiu um degrau de cada vez, você não quis dar um pulo e caiu e se puxou. Então, acho que é isso, vai devagar e se planeje. É como comprar uma casa, né? O planejamento maior é comprar a casa, e você leva 10 anos para juntar, só chutando uma data, um período, 10 anos para ajudar a entrada da casa, né? Durante esses 10 anos, você vai se lembrar cada mês que você juntou um valorzinho, e depois é só entrar na casa, né? Planejamento de viagem é isso, você viaja durante uma semana, mas leva 1 ano, 6 meses planejando a viagem. Nossa, total, total.
E para conquistar os objetivos é isso, uma meta maior dividida em várias metas. E foi muito, muito gratificante ter escutado você compartilhando isso, festejar, celebrar a cada passo que se dá. Isso é muito legal. Muito legal, porque fica possível, não fica cansativo. E uma coisa também que eu queria falar é começa, sabe? Não fica esperando as condições perfeitas. Então, assim, eu queria tanto fazer tal coisa, sei lá, eu queria tanto ser cantora. Tem um exemplo muito legal que é da Isa, né, que é a cantora. Ela trabalhava como publicitária, e aí ela queria muito ser cantora. E ela ficava, um dia eu vou ser, não sei o quê. E aí ela, pouca gente sabe disso, mas ela e a Jujut, que é uma youtuber, elas trabalhavam juntas como publicitárias. E a Jujut também não queria ser publicitária. E elas falaram, vamos criar um negócio no YouTube? E aí a Isa criou, ela criou, deu certo. Mas é isso, assim, eu acho que começa, sabe? Começa pequenininho, mas já começa. Não fica pensando, quando meus filhos tiverem 18 anos, eu vou... Não, começa pequeno. Começa. É hoje, né? É isso aí. Marcela, muito obrigado por sua participação. Foi muito gostosa essa conversa. Ficaria aqui horas tomando água e conversando. Eu falo muito. Adoro, e eu tenho certeza que essa contribuição é master para quem está buscando algumas dicas em relação ao mesmo processo que você passou aí, e cada experiência é sempre um aprendizado. Você sabe que nos podcasts que eu tenho, a gente sempre no final tem a dica do dia, então eu convido você para participar do próximo trechinho, a última parte do episódio, com uma dica do dia. Vem comigo! De hoje estava aqui do meu ladinho o tempo todo, aí eu falei, vai ser ela. Que é um livro que eu ganhei muito gostoso, que chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Uau. Eu acho que é muito importante se movimentar, eu falei de movimento várias vezes, mas também é importante desacelerar, e esse livro tem umas frases, umas coisas muito preciosas, assim, eu tô lendo antes de dormir, é bem legal, então eu acho que é isso, né, aqui tá escrito como manter a calma em um mundo frenético, então é o momento que você vai tomar um chazinho antes de dormir, é legal também, cuidar da nossa parte emocional, até pra gente estar bem nas reuniões, tá bem, né, mentalmente, senão não adianta. Então é minha dica. O autor do livro? O autor eu não sei falar, ele é um monge, ele chama Haemin Sunim. Eu escrevo no episódio. As coisas que você só vê quando desacelera. É muito fácil de achar. Muito legal. E eu queria também dar minha participação nessa dica, com uma reflexão dentro de tudo isso que nós conversamos. A reflexão é uma pergunta, né? Se não hoje, quando? Se não você, quem? Então, vem muito a ver com as dicas que você deu para quem está passando pelo momento. Vá lá, faça, aconteça, e não espera muita coisa, não espera as coisas ficarem perfeitas para que isso aconteça. Fechado? Ai, achei lindo. Adorei a conversa, muitíssimo obrigado. Foi um prazer realmente ter conversado com você. Espero te encontrar aí contando em outra parte desse mundo mundial, que você deve estar se jogando aí fora do Brasil para fazer mestrado. Um forte abraço, hein, Marcela? Obrigada, Denise. É isso. Vamos se ver nesse mundo. Com certeza.